Bom, nós vemos então a estrutura da proteína. Mas o que será que pode causar, né, uma alteração nessa estrutura, tá? Então, eu tenho dois fatores que são muito importantes nessa questão, que é a temperatura, né, e o pH, tudo bem? Então, pode ocorrer na proteína uma desnaturação por calor, né? As ligações de hidrogênio, elas são destruídas e há uma desorganização na estrutura da proteína. Apenas a estrutura primária pode permanecer intacta. Aquela terciária, quaternária, acaba sendo destruída. Em alguns casos, isso pode acontecer de forma irreversível. Esse processo ele não altera a composição da proteína, ou seja, se ele é formado por valina, continua sendo formado por valina. Mas a sua função, tá? Ela pode ser inativada, tá? O seu valor nutritivo permanece inalterado, mas a sua função pode ser inativada. Portanto, a desnaturação ela não afeta a absorção de nutrientes, visto que a proteína é quebrada no processo digestivo por aminoácidos. Nesse caso, por calor, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você frita um bife, né? Você desnatura as proteínas do bife por causa da temperatura, né? Às vezes muito alta. Só que quando você ingere isso, vai ser quebrado em aminoácidos de qualquer jeito. Então, nesse ponto aqui, tá? Não afeta, tá? Não vai afetar a estrutura proteica, né? A alteração da estrutura proteica não afeta a sua absorção de aminoácidos. Porém, em algumas situações, a desnaturação ela pode ocorrer de uma forma irreversível. E aí eu tenho um prejuízo maior. Por exemplo, quando aumento a temperatura do ser humano, né, acima lá de 39, 40 graus, eu tenho desnaturação das proteínas dos neurônios, que pode levar a convulsão, confusão mental e até a óbito, porque isso acaba sendo irreversível, tá bom? Então, é nesse caso que a gente tá falando também. Esse raciocínio explica por que alguns hormônios, como a insulina, ela não pode ser aplicado via oral em pacientes, né? Por quê, gente? O que acontece? Quando a proteína ela entra dentro do nosso corpo, seja ela qual for, tá? Ah, então eu estou tomando, por exemplo, colágeno, né? Ah, porque o colágeno faz bem para a pele. O seu corpo, ele não sabe o que é, na hora da digestão, o que é colágeno, para onde vai, etc. Então, o que ele faz? Ele pega aquele colágeno que você tomou, quebra e joga para o seu corpo onde está precisando do ponto de vista biológico, não estético. Então, aquele colágeno, ele não vai para sua pele necessariamente, ele vai para onde o seu corpo acha que deve ir, tá? Então, é nesse sentido. A insulina, se a pessoa tomasse a insulina ia ser quebrada, absorvida na forma de aminoácidos, não faria o efeito que faz quando ela é injetada, tá? Então, por isso que as pessoas que tomam insulina é através de injeções e não através da ingestão oral, tudo bem? Agora, uma outra coisa que pode acontecer com as proteínas é a inativação delas por meio do pH, tá? Então, graças à mudança do pH do meio, desorganiza-se então a estrutura terciária da proteína, restando apenas os dois primeiros níveis de organização, primário e secundário, tá? Dessa maneira, cada proteína atua em um determinado pH, como as enzimas do estômago que atuam em pH ácido de 1,8 e 2, ao mudar o pH ela não funciona. Esse processo, no caso, é reversível. Então, o que pode acontecer? Uma proteína que funciona a um pH 8 e você joga ela num pH 2, ela vai sofrer processo de desorganização, tá? Também um processo de desnaturação. Agora, eu tenho outras proteínas que, por sinal, atuam muito bem no pH 2, tá? E se aumentar muito o pH dela, ela não funciona. Então, cada proteína, ela tá adaptada a uma temperatura e a um pH. Se eu fico alterando isso nos níveis para cima ou para baixo de temperatura e pH, eu acabo gerando processos de destruição da proteína ou muitas vezes a inativação dela. Aí no caso do estômago, né, específico, essa proteína quando eu aumento o pH, ou seja, eu torno ele mais básico, eu não vou destruir a proteína, tá? Mas ela vai ser inativa e ela só vai ser ativa novamente quando eu voltar a ter esse pH menor. Tudo bem? Bom, a gente vai continuar então falando sobre enzima, que nada mais é do que tipos de proteínas que aceleram uma determinada reação, tudo bem? Então, assim, essas enzimas, as enzimas, elas são catalisadores biológicos, elas aceleram reações, tá? Os catalisadores, eles reduzem a energia de ativação da reação, e é essa economia que permite a aceleração das reações. Então, por exemplo, com enzima, tá? Eu preciso de uma energia, eu preciso que meu corpo desprenda uma energia para realizar uma função muito menor. Sem enzima, eu vou precisar de muito mais energia para realizar a mesma função, tá?
A energia de ativação é essa quantidade de energia que deve ser fornecida ao sistema para que as moléculas deixem de ser quimicamente estáveis e possam reagir entre si, tá? Então, quando eu penso no caso de uma energia de ativação de uma enzima, né? Sem a enzima, eu preciso de uma energia muito maior. Com a enzima, eu preciso de uma energia muito menor, tá? Então, esse processo de reação rápida, principalmente na questão da digestão, é graças às enzimas. Como é que essas enzimas elas atuam, tá? Elas atuam porque elas combinam com os reagentes mais facilmente. Então, elas têm um sítio ativo, que é uma região onde encaixa perfeitamente o substrato na enzima, que é o que a gente chama de sítio ativo da enzima, tá? Uma vez associado aos reagentes, o que era fácil, o que era difícil, né? Acaba se tornando mais fácil. Então, por exemplo, se eu preciso que A e B se una, né, para formar uma molécula só, e acabo gerando, né, ao final, 2 subprodutos que é C e D, sem a enzima é uma reação difícil. Quando eu adiciono a enzima, essa reação se torna uma reação fácil, uma reação rápida, tudo bem? Certas reações químicas, elas são necessárias para o metabolismo do ser vivo. As enzimas, elas permitem, então, que as reações ocorram entre compostos com reatividade mínima, ou seja, aqueles compostos que talvez não se misturassem tão facilmente, tá? Então, praticamente toda reação química de um organismo, ele acontece devido à ação de uma enzima, tá bom? A substância pela qual a enzima vai reagir, com a qual a enzima vai reagir, a gente chama ela de substrato. As enzimas, elas são bastante específicas. Normalmente, elas catalisam um determinado tipo de reação. Então, é o que a gente chama de união chave-fechadura, tá? Não é qualquer chave que abre a fechadura da sua casa. E a sua chave não consegue abrir qualquer fechadura. Então, por quê? Porque eu tenho uma relação muito específica entre as duas coisas, tá? É o que acontece aqui. As enzimas, elas podem encontrar na célula sobre a forma inativa e serem ativadas em determinadas situações. Por exemplo, o pepsinogênio é um precursor de uma enzima chamada pepsina que atua no estômago para digestão de proteínas, né? Então, enquanto eu não tenho proteínas lá para digerir, ela tá na forma de pepsinogênio. Quando o estômago começa a produzir HCl, né, que é o ácido clorídrico, ela começa a se tornar ativa, tá bom? As substâncias às quais as enzimas reagem, né, são chamados de substratos, e o local onde ela se liga é chamado de sítio ativo da enzima, tá vendo aqui, ó? Encaixa perfeitamente no sítio ativo das enzimas. Bom, responda as questões abaixo, voltamos no próximo vídeo.